Vocês estão diante de um salafrário safado que causou hoje o maior tumulto, o maior rebuliço dentro desse quarto aqui. Vocês nem imaginam o que esse menino fez. Eu sei que a cada momento que passa, a coisa vai ficando pior. E realmente a coisa vai ficando pior. Fechou no próprio dedo. Ó. Fechou no próprio... Eu sabia, não. Eu queria saber até onde você ia. Ô, gente, na moral, ó. Vocês acreditam que ele voltou a fazer isso? Tá vendo? É por isso que eu deixo, porque ele tem que saber que não pode. Gente, não adianta não. Hoje eu acordei, gente, simplesmente 6 horas da manhã pra dar o remédio de Saulo. Beleza, dei o remédio dele e voltei a dormir. No que eu pisquei, gente, que eu abri o olho, Saulo estava nada mais nada menos que empendurado no aquário. Pra quem não sabe, eu tenho um aquário que fica do lado da minha cama. E aí, quando eu abri o olho, Saulo estava com as duas mãozinhas assim, ó, segurando o aquário. Aí eu falei, Saulo. No que eu falei, Saulo, ele virou. No que ele virou, gente, ele não virou sozinho, não. Virou ele e mais os 10 peixes estavam dentro do aquário. Fez tum, que foi peixe pra todo lado. Era peixe no chão, peixe na cômoda, peixe na cama. E era apenas, gente, 7h30 da manhã. E já tinha peixe pelo meu quarto todinho. Eu me desesperei, comecei a gritar, uai. Na hora do desespero, peguei Saulo, botei ele aonde? Dentro do berço. Achando que ele estava seguro. Botei Saulo dentro do berço e fui pescar os peixes. Aí depois que eu terminei a colheita, né, dos peixes, peguei os peixes, joguei tudo dentro do aquário, fui conferir Saulo. Na hora que eu viro pra dentro do berço, Saulo estava dentro do berço, Saulo estava dentro do berço. E cadê a bula do remédio que estava dentro do berço? Estava onde? Na goela do menino. Saulo simplesmente detonou, mastigou e engoliu a bula do remédio. É brincadeira? Eu também não sei se vocês sabem, mas Saulo é o maior comedor de papel que já pisou nessa terra, porque ele já comeu bula de remédio, ele já comeu guardanapo, ele já comeu folha de Bob Goods. Saulo já comeu tanto papel, já comeu tanto papel sem eu ver, que eu acho que na outra vida ele era uma fragmentadora, caso fique escritório. E tipo assim, todas as vezes que ele comeu papel, gente, eu não vi, não contente com toda essa humilhação, Saulo, além de ter comido o papel, ter jogado os peixes tudo no chão, tirei Saulo do berço. Na hora que eu olhei pra cara dele, que eu fui ver se tinha mais papel na boca dele, ele simplesmente virou e me deu um tapa na cara. Gente, nesse momento, sério, nesse momento eu respirei fundo e falei, Senhor amado, bom dia, o dia só tá começando. E assim, definitivamente eu entendi que eu sou mãe de um bebê de 8 meses. Que se você insiste, eu vou meter uma cotovelada na sua boca. Meu brother, não já meteram uma dessa pra cima de mim? Pra cima de... Tava eu e meu ficante na roça da família dele. Aí tava lá, né? Só pimba e água. Tô brincando. Já tava lá naquela roça da família dele com ele, né? Já tava fazendo aquele favor de estar com ele lá. Aí simplesmente meu celular toca. Pra que esta miséria foi tocar? Atendi. No que eu atendi, o encosto estava do meu lado, né? Aí ele aqui do meu lado, eu atendi, era meu amigo por vídeo. O nome do meu amigo é Gustavo. E aí, Gustavo é meu amigo de infância. Na hora que eu atendi, eu fiz, oi, Gustavo. Foi eu fechar minha boca, a miséria. Quem é Gustavo? Eu digo, pó do seu tataravô. Gustavo é meu amigo. Atendi, oi, Gustavo. E meu amigo do nada. Oi, amiga, e aí, como é que tá? Eu falei, eu tô bem, você? Tô bem. Tu quer um gato? Aí na hora eu falei, gato animal? Quando eu falei gato animal, o daqui já fez assim, ó, gato o quê? Eu digo, rapaz, fique na sua! Eu falei assim, ó amigo, infelizmente eu não posso criar gato, porque eu já tô com 5 camelos, 2 cachorros, 5 avatares, e eu não tô podendo criar mais animal não, mas eu posso ajudar quem queira. Aí do nada o Gustavo fez, não, então tudo bem, eu posso procurar outra pessoa que queira o gato. Aí eu falei, tá certo, encerra-se a conversa, não é mesmo? Não é mesmo, o Satanás tirou o dia pra me encher. Do nada meu amigo chega e fala, tu não quer o gato não, né? Adivinha quem tá aqui? Eu falei, ora tá. Qual foi o dia que entrou uma bola de cristal no meu toba que eu não vi? Não sei quem tá aí do seu lado. Quem tá aí do seu lado, Gustavo? Eu nem preciso falar da taboca de olho que o daqui meteu. Quem tá aí, quem? Quem tá aí? Aí eu falei pro meu ficante, eu não sei quem é que está do lado de Gustavo. Aí Gustavo, olha aqui, ó, quem tá aqui, ó. Eu preferia que fosse qualquer miséria nesse mundo. Sei lá, velho, o Michael Jackson empalhado, não sei. Eu só não esperava que fosse meu ex-namorado. Quando ele virou a câmera, meu ex-namorado, oi, sumido. Eu digo, oi, defunto, que tu vai morrer agora. Menino, na hora que eu vi, eu fiz, meu Deus. Pra quê, meu brother? Eu só vi a mão aqui, ó, vupo. Quem é que está aí? Eu falei, te acalma, homem, pera aí. Desligue, puf. Aí o meu ficante tomou o celular da minha mão, delicadamente, né, pra não dizer ao contrário, tomou o celular da minha mão e desligou na cara do meu amigo Gustavo. Só que a minha mãe, ela criou a minha mãe, ela infelizmente não me deu uma criação pra baixar a cabeça pra mar. E eu virei assim pra cara dele e falei, se ele ligar, como o celular é meu, eu decido se eu vou atender ou não.
E nesse momento eu aluguei um triplex, uma mansão e uma fazenda na cabeça do meu ex-ficante. Ele virou assim e falou, você vai atender? Meu irmão, no que ele disse, você vai atender? Quando ele fechou a boca, eu já tava. Alô, pois não? Aí meu ex-namorado, e aí, Açucena, me conta aí como é que você tá, como é que vão as coisas? Meu brother, nessa hora que ele perguntou, eu olhei pro meu ficante, ele tava de cabeça baixa. Aí eu cheguei e disse, eu tô bem, e você? Terminei de perguntar, quando eu viro pro meu ficante, ele já espumando na boca. Cheguei pro meu ex-namorado, né, e falei, véi, a gente conversa depois. Abaixei um pouquinho o celular, virei pro meu ficante e falei, véi, você tá bem? E foi nesse momento que o pau quebrou. Ele, muito irritadinho com a situação, foi levantar, porque a gente tava sentado no chão, e apertou meu braço com toda a força do mundo. No que ele apertou meu braço, levantou. Eu fiquei olhando assim pro meu braço, parei, calculei, eu digo, isso é agressão. Rapaz, quando eu me dei conta, eu respirei fundo, eu digo, fulano, vem cá. Eu não aconselho isso pra nenhuma mulher, tá? Nesses casos, vocês têm que chamar ajuda, chamar a polícia e tal. Não faz que nem eu, não, porque eu fiz uma merda. Eu chamei ele e falei, por que você fez isso? Ele, tremendo, que você me abalou muito. Eu virei pra ele e falei, você tá vendo isso aqui? Você viu o que foi que você fez? Ele, eu não fiz nada, isso aí não foi nada, eu só me apoiei pra subir. Aí eu cheguei pra ele e falei bem assim, isso é agressão. Ele, de jeito nenhum, eu não seria capaz, eu não sou louco. Inclusive, me dei seu celular. Gente, ele bafou meu celular da minha mão. E aí, foi nesse momento que o juiz bateu o martelo e foi os dois por quinto dos infernos. Porque na hora que ele pegou meu celular, meu amigo, eu não vi mais nada. Eu voei no pescoço dele. Voei no pescoço dele, menino. Puf, caiu eu e ele no chão. Tá? Eu me pendurei com toda a minha força de 40 quilos no pescoço dele. E ele começou a querer mandar áudio pro meu amigo Gustavo, falando pro meu ex-namorado que não sei o que você não sei vergonha. E foi aí que entramos numa luta corporal, porque eu me pendurei nele. Só que tinha uma discrepância imensa, porque eu era literalmente uma vara-pau e ele um brutamonte. E aí eu fiquei por cima dele, mas não durou muito tempo. Ele meteu o braço pra cima de mim, começou a me empurrar com força. Até que o peso dele começou a me sufocar. Então eu vi que eu nem ia aguentar. E aí eu cheguei e saí, com o meu celular na mão, que eu sou malandra. Saí correndo com o meu celular na mão, entrei no quarto e me tranquei. E aí ele começou a bater na porta, a falar meio muito de merda. Só que aí alguém da família dele entrou dentro da casa da roça que a gente tava. E aí foi que ele se acalmou. E aí passou um tempo eu dentro do quarto tentando me acalmar. Quando eu saí do quarto, ele já estava mais calmo. E aí eu cheguei e me dei conta do perigo que tava na minha frente, né? Ele se acalmou, pediu desculpa, falou que tava afobado e tal, não sei o que. A gente tentou se acertar, nos acertamos depois disso. Não deu tempo nenhuma agressão física acontecer, tipo, fortemente. E aí depois desse dia a gente decidiu não seguir mais. Até porque eu não sou burra. Não, pô, pera aí, rapidinho, escute. Só escute essa. Quando eu tava no meu 3º ano do ensino médio... Ai, gente, eu tenho tanta vergonha dessa história que... Puta merda! Eu tinha um amigo que ele era depressivo. Ah, esse menino era uma depressão. Que chega dava agonia. O menino era pra cá, pra lá. Aí postava frase, uma lamentação. Aí eu, pô, mano, eu quero ajudar esse menino. Já sei o que eu vou dar. Eu vou dar a minha amizade. Vocês podem achar que não é muito, mas a minha amizade é muita coisa. Aí eu, fui me aproximando dele. Resultado, nos tornamos amigos. Aí eu comecei a perguntar, né, fulano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo que você só se lamenta? Você anda muito triste, você isso. E ele aqui, resistindo. Ele, nada, não sei o que. Eu digo, você é mentiroso, seu porra. Aí ele, não, aqui aconteceu isso. E começou a se abrir. Eu digo, vai, habla. Só taca a pau. Este menino contou da vida toda. Quando pensa que não, ele, eu ando triste, mas eu vou melhorar, pô. Você vai ver como eu vou melhorar. Isso aí é questão de tempo. Aí eu parei, eu falei, rapaz, foi mais rápido do que eu imaginei. Curei o menino. Aí eu saí toda feliz, né? Toda sacaninha. Digo, curei o menino da depressão. O menino era só felicidade. Felicidade pra cá, felicidade pra lá. Piadinha pra cá, piadinha pra cá. Parecia até que tinha um patati patatá socado no... Aí quando eu pensei que não, esse menino virou pra mim um dia, segurou na minha mão. Gente, eu juro por... Aí começou o pesadelo. Ele segurou na minha mão do nada. Aí ele falou assim pra mim. Pra mim, assim. Finge que aqui é minha mão, né? Ele segurou assim minha mão e falou, Açucena, eu quero te contar uma coisa. Eu digo, simbora, meu filho, vai, vamos, conta. Aí ele virou assim pra mim, ele falou bem assim, ó. Sabe por que eu tô feliz? Eu virei pra ele e falei assim, o que foi? Não deu uma furadinha hoje? Ele, não, eu digo, tô brincando também. Aí eu falei, por que, fulano, você tá feliz? Ele virou assim pra mim e ele falou, porque eu tô me despedindo. Eu digo, oxe! Eu falei, o quê? Você tá se despedindo de quem? Eu tô me despedindo, eu tô assim feliz porque eu tô me despedindo. Eu vim aqui me despedir de você. Eu digo, se eu falei, você não vai não, meu amigo. Pronto, você vai, eu vou junto. Aí ele, não, já é meu último dia. Eu falei, último dia? Gente, esse menino brincou com uma coisa dessa. Eu falei, fulano,
tu tá falando sério mesmo? Ele falou, tô. Eu falo, meu Deus do céu, fala, meu Deus! Aí eu comecei no desespero, eu digo, meu Deus, mas o que eu posso fazer por você, vai, pra lhe ajudar? Ele, não, só fique comigo até esse momento chegar. E ele chega, me arrepia, eu falei, eu tô com você. Aí eu virava pra ele e falava, fulano, você tem certeza que você vai fazer isso? Ele, não, tô decidido, hoje é meu último dia aqui na terra. Eu digo, fala, meu pai. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Quando pensa que não, amanheceu o dia, né? Eu me despedi dele, abracei ele e fui pra casa. Mas eu fui pra casa, gente, chorando tanto, eu chorava tanto, chorava tanto, chorava tanto. Só Deus sabe a caixa d'água, menino, de lágrima que eu tinha. E eu chorava, pronto. Quando amanheceu o dia, eu digo, vou pra escola que eu já sei o que eu vou falar pra fulano. Eu tenho uma palavra pra ele. Ô, Glória! Cheguei, eu digo, fulano, na escola. Quem disse que fulano foi? O menino faltou à escola. Eu falei, pronto. Pronto. Já foi, bicho. Ele faltou à escola. Açucena, o que aconteceu com seu colega de escola que disse que ia de arrasta pra cima? É a pergunta que vocês mais me fazem, gente. Eu acabei me ocupando muito, não tive como gravar, mas eu vou falar tudo aqui agora. Eu cheguei na escola, né, com a bendita palavra de conforto que ia salvar ele, bem possível, né? Só que quando eu cheguei lá, ele não tinha ido. Eu falei, pronto. Aí eu botei assim a mão na minha cabeça e falei, meu Deus! Já era! Já era! Todo mundo sem entender nada. Aí eu comecei a perguntar, gente, fulano veio? E o povo não. Chegava na outra sala, gente, fulano passou por aqui? Não. Eu já tinha aceitado, né? Só que, gente, vocês não têm noção da angústia que me bateu. Eu conto assim, dando risada na resenha hoje, mas eu fiquei muito triste. Eu falei, já era, gente. Eu sabia o que tinha acontecido com ele. E aí eu comecei a chorar, eu entrei dentro da sala, tava até tendo aula de história. E eu chorava tanto, gente, chorava tanto, que eu não consegui ficar dentro da aula e eu tive que sair. Aí eu cheguei em casa. Quando eu abro o WhatsApp, gente, simplesmente esse menino tinha postado. Açucena, é o que eu tô pensando? Sim. Ele tinha postado várias frases. Pra quem me machucou, isso, não sei o quê. Isso. Ele postou várias coisas. E eu, meu Deus, na hora que eu vi isso aí, eu abri a boca berrava. Meu Deus, já era e tal. Comecei a mandar mensagem não chegava. Eu digo, Nesse momento, assim, sabe aquele sentimento de missão, acabou o jogo. Fiquei só esperando, atualizando, né, a página lá da cidade pra ver se tinha notícia. E não tinha notícia. Eu falei, pronto, esse menino se matou e se enterrou sozinho? Porque nada de chegar. Aí pronto, chorei tanto que dormi, né? Quando foi no outro dia, fui pra escola. As olheiras, menino, só a bolhona, buf, em cada olho, lá de tanto chorar. Aí quando eu chego, eu digo, bom dia, gente, e tal, tô entrando aqui. Quando eu olho, a miséria do menino sentado na cadeira. Eu falei, se o tu não tinha se matado, desgraça. O menino tava lá, vivinho da Silva, em carne e osso. Eu falei, não entendi. Aí ele olhou assim pra mim, com o olho cheio de lágrimas. Eu digo, vala, meu Deus, ainda tá no processo, Ele, eu preciso desabafar com você. Eu digo, meu Deus, não acaba nunca. Eu digo, eita, labuta retada. Eu tava feliz porque ele tava vivo, mas eu tava triste porque ainda ia ouvir mais coisas. O menino chegou pra mim e falou, você acha que eu não ia lhe esperar? Eu digo, eu acho que ele achou mesmo que eu vou junto com ele, né? Porque eu disse. Aí eu virei pra ele e falei assim, calma aí, como assim? Ele falou, não, eu vou me despedir de você agora, porque daqui a pouco, às 6 da tarde, gente, ele falou o horário, é que eu vou pra, né? Aí acabou a aula, gente, fui com ele, eu digo, ai, e agora vem a melhor parte. Ele ia fazer a merda 18 horas da noite. E ele me chamou pra se despedir de mim, né? E aí eu fui com ele até o ponto de ônibus. Ai, meu Deus, agora vem a melhor parte. Fui o caminho todo conversando com ele, né? Ele observando assim as coisas. Ele, poxa, eu vou sentir falta disso. E eu daqui, eu digo, não vai não. E ele, eu vou sentir falta disso, dos pássaros passando na coisa. E eu, Pronto, chegou a hora dele, né, ir pro ônibus. Ele virou pra mim e falou bem assim, Açucena, vai ser dessa forma. Eu digo, meu Deus, tu vai me contar como é que tu vai fazer isso? Ele falou, vou. A miséria do menino tira um suco de manga de dentro da bolsa. E ele falou, sabe esse suco? Eu olhei pra cara dele e digo, o que é que tem ele? Ele tem chumbinho. Eu digo, eita, Aí eu digo, e tu vai beber? Aí ele, não, vou socar no meu toque. Claro que eu vou beber, né, Açucena, não sei o que. Eu digo, mas não bebe na minha frente não, que eu não quero ver tu espumando aqui. Aí ele, não, eu vou beber quando chegar em casa. Me abraçou. Quando ele me abraçou, eu falei, ô fulano, por favor, é um pedido meu, não faço não. Ele virou pra mim e falou, é tarde demais. Eu não... É isso. Abracei ele entrou dentro do ônibus e eu não tive mais notícia dele. Açucena, ele conseguiu fazer o que ele queria? Fui saber 15 dias depois que o trem do menino tinha problema na cabeça. Ele tinha transtorno. E eu fiquei sabendo porque eu vi ele na rua, vivo, né? Depois de quase um mês sem ver ele, sem receber notícia, não tinha mais WhatsApp. Como foi que ele sumiu? Ele mudou o número. Fiquei sem saber dele, eu não sabia onde ele morava. Ele parou de ir pra escola e simplesmente decidiu mudar de vida. Cortou o cabelo e o escambau a quatro. E tudo que ele fez foi simplesmente pra poder fazer um terror psicológico na minha cabeça. Açucena, então ele não fez nada. Não, ele não fez nada. Só sacaneou comigo. O menino era tão doente, louco, assim, louco, sabe? Que tudo que ele queria era fazer um terror psicológico na cabeça de alguém. E ele me escolheu. Esse trem desse menino tá vivo até hoje. Eu sei o nome dele, mas não vou falar aqui porque eu tenho um ódio dele. Deus me perdoe.
Ele sabe do que ele fez comigo, eu não entendo o motivo, nem o porquê que ele fez isso comigo até hoje. Acho que só pelo prazer de ter mexido com a cabeça de alguém, sabe? Só pra fazer alguém sofrer. E é isso, gente. Tá lá, tá vivinha até hoje, aquela... Hoje eu tive que pedir desculpas pro meu útero. Desculpas pro meu útero! Essa terapia vai me deixar louca. Não, agora tu repara que viagem. Que viagem do caralho. Vocês se lembram que eu fui pedir de namoro, né? O vídeo pipocou, estourou. E o que vocês mais me perguntam é, Açucena, você aceitou o namoro? Você aceitou o namoro? Pois bem, eu aceitei aquela Açucena, então você finalmente aceitou o pedido de namoro? Sim, gente, eu aceitei. E cá estou eu fazendo terapia. Terapia! O negócio foi o seguinte, eu aceitei o namoro e a gente chegou a namorar, vamos dizer aí, uns 2 meses, ou 1 mês mais ou menos, né? Porque foi mais tempo a gente ficando. Só que aí tivemos alguns probleminhas, coisas normais, dentro do comum, coisa que homem faz. Agora, meus amigos, se eu for contar metade dessa história, vocês botam um ovo. Mas vamos falar do momento do pedido de desculpa, né? O momento que eu virei pro meu útero, eu abaixei minha cabeça e falei, desculpa! Mano, tava eu na terapia. Olha, eu não tô zombando do método dela, não. Até porque este cara funciona muito bem comigo, o que ela fez. E eu acho que vai funcionar com vocês. E olha só como foi. Aí chegou o momento da terapeuta me perguntar, né? Bom, Açucena, o que é que está acontecendo? Eu falei, mulher, não tá acontecendo nada demais não. Só tô tendo que superar o satanás de um menino, a desgraça de um relacionamento que não deu certo. Porém, hoje eu e ele, nós somos amigos, friends. Aí ela chegou assim pra mim, ela falou, fez umas perguntas, eu respondi, ela virou assim e fez, feche seu olho. Eu digo, e vai me beijar, é? Fechei o olho assim, paradinha, só eu virada pra um celular que eu faço online, né? Com o olho assim fechado, parecendo uma... Meu parceiro, aí começou a puta... Imagine que você está num lugar, você sozinha. Eu daqui com o olho fechado, tentando projetar alguma coisa, né? Ela, o que é que você vê? Eu digo, nada, que eu tô com o olho fechado. Ela, não, imagine alguma coisa, você tá vendo alguma coisa. Eu digo, tá. Ela, imagine que você tá vendo uma casa. Aí eu, puta, desgrila. Que casa, velho? Que casa? Projetei uma casa na minha cabeça. Agora me pergunte como era a miséria dessa casa. Eu acho que uma pessoa normal imaginaria uma casa assim, né? Estilosa, uma casa bonita, com um piso diferenciado. Eu imaginei a casa de João e Maria. A casa doce. Aí ela, está vendo a casa? E eu, não. Ela, você não tá vendo a casa? Eu já tinha visto a casa, mas eu tava com vergonha. Aí ela fez assim, como é a casa, Açucena? Aí eu imaginei, gente, uma casa de madeira, com uma porta vermelha e doce. E aí eu me aproximava da casa e eu começava a sentir o cheiro doce. Aí eu falava assim, mulher, a casa que eu tô imaginando, ela é de madeira e tal, e a porta é feita de bolacha. Aí ela chegou assim pra mim, ela falou, entra dentro dessa casa. Opa, licença aqui pra entrar, gente. Tem alguém aí? Entrei dentro da casa. Aí a primeira pergunta que ela me fez, o que é que tem dentro da casa? Se eu disser pra vocês que dentro daquela casa linda só tinha bagulho. Gente, sabe aquelas casas de madeireira? Que fica aquelas madeiras assim, tudo sujo, tudo desgramado. Eu virei assim pra ela e falei, mulher, aqui dentro tá uma desgraça. Aí ela fez, tá certo. Quem fez essa bagunça? Foi você? Eu falei, eu não. Ou seja, a casa estava bagunçada, mas não fui eu que baguncei. Repare o raciocínio, peguem isso pra você. Aí ela virou assim pra mim e falou bem assim, nessa casa tem quadros? Eu falei, não. Nessa casa tem espelho? Eu falei, tem um espelho. Ela, vá pra frente desse espelho. Ela vai eu pra frente do espelho imaginário. Açucena, você consegue visualizar seus órgãos através do espelho? Eu falei, não. Ela falou, pois faça isso. Aí eu comecei a visualizar. Aí ela fez assim, procure seu útero. Aí eu raciocinei assim, eu digo, onde é que fica o útero? Aí imaginei, eu falei, aí imaginei, eu visualizei meu útero. Aí ela fez assim, Açucena, como é a cor do seu útero? Rapaz, se eu disser pra vocês que meu útero tava igual pulmão de fumante, preto. Ela fez, como é que tá a cor? Eu falei, tá muito preto. Tá, gente, eu via meu útero como se tivesse torcido, amarrado, preto, escuro, sabe? E aí, eu lembrei que momentos antes ela tinha me perguntado como é que tava a minha libido, como é que tava a minha vida amorosa, como é que tava... E eu estava totalmente travada. Eu praticamente estou em celibato, sabe? Porque eu não sinto mais atração por ninguém. Aí ela virou assim pra mim e falou, peça desculpas pro seu útero. Eu digo, pedir desculpa pra quem, minha filha? Peça desculpas pro seu útero e fale que vai ficar tudo bem. Virei pro meu útero e falei, meu querido, me desculpe. E o meu útero, ele foi, gente, criando flores por dentro. Eu imaginava meu útero criando flores. Olha que papo de maconha. Meu útero, ele ia criando flores por dentro. E eu olhava assim, eu falava, ela, e aí, tá perfeito? Agora eu falei, tá. Ela falou assim, quando você se sentir pronta, abra seus olhos. Aí agora vocês vão entender tudo. Vocês sabem o que significa a casa? Pois bem, a casa, gente, na psicologia, significa a gente, como se o meu corpo fosse a minha casa. E o jeito que você vê a sua casa é o jeito que você se vê. Então eu vi uma casa bonita por fora, apesar de eu me achar uma carcaça. Eu vi uma casa bonitinha por fora, era modesta, era simples, eu me acho uma pessoa muito simples e com uma porta doce.
Eu me acho uma pessoa muito doce. Eu tenho um coração muito doce, apesar de não parecer. E aí, quando ela manda a gente entrar nessa casa, gente, o interior da nossa casa é literalmente o interior da gente. E meu interior estava uma desgraça. Meu interior estava todo bagunçado, gente. Os meus sentimentos estavam todos bagunçados. E por isso que ela virou assim pra mim e falou assim: quem foi que fez essa bagunça? Eu falei: eu não sei, não fui eu. Claro que não fui eu. Porque o estado emocional que eu tava foi porque uma pessoa bagunçou isso pra mim. Então, se você imaginar uma casa, gente, e a casa estiver organizadinha por dentro, graças a Deus, meu amigo, você tem uma saúde mental foda. E aí eu achei muito interessante, gente, compartilhar isso com vocês, porque, tipo assim, a psicologia é incrível, é um mundo incrível. E, assim, pra mim ajudou muito, porque depois ela fez assim, ó, limpa essa bagunça. E eu saí de pegar uma vassoura, tirava aqueles bagulho, arrumei minha casa, botei tudo no lugar. E cá estou eu, maravilhosamente bem. Sabe o que é bem, gente? Minha libido voltou tudo ao normal, tô bem. E assim, gente, a minha casa está arrumada. Então arrumem a casinha de vocês, deixem tudo no lugar e não deixem ninguém entrar pra bagunçar este caramba, não. Agora um papo importante aqui, ó. Não tô grávida, pois. Sabe aquele filme É Assim Que Acaba? No meu caso, é assim que começa. Inventei de encostar o meu pé no pé de um cara estranho numa viagem e simplesmente engravidei. Sucena, mas cientificamente isso não é possível. Meu amor, pra Deus, nada é impossível. É claro que não foi que nem um Bluetooth, né? Que eu encosto o pé no pé do cara e eu faço um filho. Eu tive que fazer um pouquinho mais, né? Eu conheci o pai do meu filho com ele pegando meu número no WhatsApp porque eu ia divulgar o irmão dele que canta. E aí ele pegou meu número no WhatsApp e a gente começou a conversar, a falar sobre isso. E aí, de repente, eu falei, vou chamar esse menino pra uma viagem. Meus amores, eu estava num momento da minha vida que eu tava procurando alteração. Eu queria zoar. Queria alguma zoada, eu queria fazer alguma coisa, eu queria sentir a vida. E é nesse momento que você tem que usar freio e tapar este prequinho. Porque senão dá nisso aqui, ó. Aí eu pensei comigo, eu falei bem assim, rapaz, eu vou fazer uma loucura. Eu vou chamar esse menino estranho pra ir pra viagem comigo. Eu não sei se eu fui a louca de chamar ou se ele foi o louco de aceitar. Mas foi assim que aconteceu. Chamei e ele foi. Aí beleza, a gente marcou a viagem. Foi dia 1º de setembro de 2023. Todo mundo se encontrou em frente a um restaurante. Uma galera de mais ou menos 25 pessoas que eu tinha chamado. E aí, resultado. Meu namorado chegou, que na época não era meu namorado, né? Eu não sabia que ia ser o pai do meu filho. Ele chegou e a gente se encontrou pela primeira vez. Isso, 6 horas da manhã. Aí beleza, ele desceu do carro que ele veio, eu fui cumprimentar ele e tal. Nem olhei muito pra cara dele, que ele tava com a cara toda amassada, tava morrendo de sono. E eu tava nervosa, né? Até porque eu tava patrocinando um ônibus com 25 pessoas loucas que queriam alteração e eu tava proporcionando. Beleza, chegamos lá nessa casa, né? Que é uma chácara, que tem mais ou menos 8 quartos. E aí a gente, cada pessoa se instalou lá em um lugarzinho e tal, e beleza, a gente ficou lá curtindo. Só que qual foi o detalhe que fez eu começar a reparar nele? O imbecil, só falando assim, o meu namorado, ele simplesmente chegou lá nessa viagem e ele esqueceu de levar o celular. Ou seja, ele tava incomunicável. Se alguém da família dele quiser saber dele, ia ficar querendo saber. Ele virou pra mim e ele falou, Açucena, velho, eu esqueci meu celular na outra cidade. Tem como tu adicionar o número da minha mãe? Vulgo minha sogrinha hoje. Como tu adicionar o número da minha mãe pra poder eu falar com ela, dizer que eu tô bem, que cheguei bem e tal. Eu falei, não, pode, tá? Eu dei meu celular, ele adicionou o número da mãe dele. E aí ele falou pra mãe dele que tava tudo bem e tudo, que se quisesse falar com ele, que era pra me ligar. Aí nisso, eu comecei a ficar preocupada demais. Eu falei, meu Deus, como é que esse menino vai ficar? Como é que esse menino vai interagir? E nessa brincadeira eu comecei a prestar atenção demais nele. Toda hora que ele tava aqui com a galera, eu falava, véi, cadê o menino galeguinho? Cadê o galeguinho? Tá por aí? Porque eu fiquei preocupada se ele ia se enturmar ou não. Então toda hora eu ficava procurando ele. E aí isso foi de manhã e ele entrou dentro do quarto e foi dormir, sozinho. Chegou a hora do almoço e falaram assim, tá faltando um menino galeguinho pra almoçar. Alguém vai acordar ele? Eu falei, não, pode deixar que eu vou acordar ele. Eu me lembro perfeitamente, eu abrindo assim a porta do quarto e Marcos tava dormindo, né? Aí eu cheguei e cutuquei ele. Na hora que eu cutuquei ele, eu fiz, ei, galeguinho... Açucena! Aí eu fiz, calma menino, vem almoçar. Ele, eu tô indo já almoçar. Aí eu olhei assim, eu falei, menino, reassombrado, não credo. E aí a gente foi, almoçou e tal, e daqui a pouco eu fui fazer carinho no cachorro e ele foi fazer carinho nesse cachorro ao mesmo tempo que tava lá na chácara. E foi o único momento que eu olhei pra ele assim, diferente, e eu notei alguma coisa, algum negócio nele. Eu falei, rapaz, esse menino é bonitinho. E aí rolou alguns olhares e tal, eu pra ele pra mim, só que a gente ficou calado. E aí teve um momento que a gente tava perto da piscina e Marcos sentou assim junto com os meninos e eu sentei perto dele. E aí eu falei assim, rapaz, eu preciso de uma confirmação aqui rapidinho. Eu tava do lado dele, aí eu falei assim, eu vou encostar meu pé um pouquinho perto do pé dele. Se ele encostar de volta é porque ele quer. Pois, gente, foi desse jeito mesmo. Eu encostei o meu pé. Como que não quer nada? Ele prontamente, ó, encaixou com o meu. Eu digo, você quer me engravidar?
E aí tinha acabado o almoço e a cozinheira tava lavando os pratos, gente. E só um único homem da face da terra estava ajudando aquela mulher. E era quem? Ele. Porque os restos dos outros tabaculos dos meninos da viagem, tudo, tava enchendo o rabo de cachaça, pulando na piscina igual uns animais. E só ele tava ajudando a cozinheira. Então eu comecei a olhar assim de um jeito diferente. E aí eu fui chegando perto deles e eu vi ele falando alguma coisa com a cozinheira cochichando. E eu já fiquei assim, eu digo, que esse menino tá fuxicando, olhando pra mim, hein? A cozinheira simplesmente tava ajeitando ele pra mim, perguntando se ele queria ficar comigo, e ele falou que queria. E aí quando eu cheguei, o esquema já tava pronto. A cozinheira falou bem assim, a Luciana, Marcos quer falar contigo, Galeguinho quer falar contigo. Eu digo, diga. Ele fez, quer ficar comigo? Eu falei, quero. Ele falou, pois vamos no banheiro. Eu digo, agora? Gente, a gente se enfiou dentro de um banheiro. O banheiro tava todo escuro, eu não sei se não tinha luz ou enfim, só o breu. Entrei dentro do banheiro com ele, procurando a cabeça dele. Cadê tu, menina? Ele me puxou assim, ó. Aí pronto, a gente começou a beijar. Que beijo gostoso! E aí, quando foi mais tarde, a gente fez um jogo da garrafa. E nesse jogo da garrafa, eu falei pra minha amiga, eu falei, ó, se quando cair meu nome nesse jogo da garrafa, fala, me ajeita pra esse menino aí, galera, que eu quero ficar com ele de novo. E assim aconteceu, gente. Deu um beijo nele e saí do jogo. E aí, quando a gente foi ficar a segunda vez, a gente tava beijando e ele parou assim e falou, véi, eu tô sentindo energia, uma coisa diferente. Tu tá sentindo também? Eu falei, eu falei, eu também tô sentindo. A gente tava sentindo um negócio, gente, diferente. E eu acho que era tipo, era diferente, velho. Era como se o destino já tivesse me avisando assim, esse cara vai ser teu namorado e vai ser pai do teu filho. Porque era uma sensação diferente, uma energia, assim, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, sabe? E aí a gente ficou essa primeira vez e tal, e depois da viagem a gente continuou ficando. Com uma semana o menino já tava lá dentro da minha casa. Porém, a gente começou a ficar, né? E nisso a gente ficou 6 meses ficando, só que sem compromisso. E agora, quando foi em abril desse ano, foi quando ele veio me pedir namoro e a gente começou um relacionamento sério. Porém, antes disso a gente tava só ficando. E aí, nesses 6 meses que a gente se conheceu e tal, aconteceram algumas coisinhas e tudo, e eu nunca engravidei. Porém, no momento que Deus quis, eu, meti um filho e olha só, dele. E é isso, né, gente? Os planos são nossos, mas a resposta é de Deus.